O pastor César Cavalcante é perguntado sobre o polêmico debate que ocorreu entre um cristão versus 20 pais de santos sobre a passagem de 1 Samuel 28:7 e se enrola ao dar a resposta. Acompanhe. O que temos aí, Cláudio? Vídeo, bora. Alô? Alô, pastor, boa tarde. Boa tarde, a paz, quem fala? A paz, eu sou o Gustavo, da Atitude, da Igreja Batista Atitude de Tampa, aqui na Flórida. Maravilha. Pois não, Gustavo, manda aí. Pastor, o que acontece? Ontem, eu e minha esposa, nós assistimos um debate sobre um cristão contra 20 sacerdotes, né, de matrizes africanas. E um dos debates, né, foi muito acalorado e falou sobre a consulta aos mortos, né? Se o cristão pode ou não consultar os mortos. Obviamente, o cristão não pode consultar os mortos, né? Porém, um dos rapazes lá, sacerdotes, invocou uma tese lá que eu achei interessante, porque quando Saul foi consultar aquela profetisa, ela não é profetisa, invocar... não. Aquela mulher não é profetisa, não. Ela é feiticeira. Feiticeira, perdão. Ela invocou o espírito de Samuel. No caso, aquele espírito era mesmo de Samuel ou era um espírito enganador? Boa pergunta. Deus abençoe, fica na paz. Paz. Eu não vi esse debate, mas vamos lá. Eu acho que a segunda carta, segundo livro das Crônicas, capítulo 10. Não. É o primeiro livro das Crônicas, capítulo 10. Vamos lá. Primeiro Crônicas, capítulo 10. Diz assim. Presta atenção nessa leitura. Versículo 13. Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultaram uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Ele consultou uma necromante e não ao Senhor. Se lá fosse Samuel, ele teria consultado o Senhor. Porque a Bíblia diz que nenhuma das palavras, não está enquadrando aí, porque a Bíblia diz que nenhuma das palavras de Samuel caíram por terra. Se ele estivesse falando direto com Samuel mesmo, então ele teria, com certeza, ele teria consultado ao Senhor. E que mais? As evidências do texto, esse texto é 1 Samuel 28, não é? Então vamos lá. 1 Samuel 28, diz assim, ó. Primeira evidência, o Saul, ele chama um soldado, ó, juntaram os filisteus, tal, consultou Saul ao Senhor, presta atenção, ó. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, aqui é o sumo sacerdote, nem por profetas. O Samuel era profeta e sumo sacerdote. Bom, há quem diga que ele não era o sumo sacerdote, não sei o quê, mas enfim, ele respondia pelo cargo. Mas se ele era profeta, a Bíblia diz que Deus não falou com Saul por profeta. Se ele consultou Samuel depois de morto, então falou com o profeta. Essa é a primeira evidência. Continuando. Apontai-me uma mulher que seja médium para que a encontre. Aí o soldado fala para ele, aí o Saul se disfarça, veste com roupa. Quando ele chega lá, a mulher não sabe que é Saul. E aí Saul jurou para ela, mesmo sem ela sabendo que era ele e tal, não, eu tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo. Ele envolve um juramento. Quem conhece a cultura judaica sabe da importância de um juramento. Tem um juramento aqui acontecendo. E aí o Saul jura, cadê? Então, certo como diz o Senhor, tal. Então, jurou pelo nome do Senhor. Isso aqui é uma prevaricação gravíssima. E aí a mulher pergunta, quem te farei subir? E ele diz, faz-me subir Samuel. Vendo a mulher, Samuel gritou em voz alta. E a mulher disse a Saul, por que me enganaste? Tu mesmo é Saul. E ele respondeu, não temas, a mulher tal. E aí perguntou ele, como é a sua figura? E ela respondeu, vem subindo um ancião envolto numa capa. Presta atenção, vem comigo aqui. A mulher já sabia que era o Saul. A mulher já sabia que o Saul queria falar com Samuel.
e a mulher fala assim, eu tô vendo um ancião envolto numa capa. Ninguém tá vendo, veja, tá todo mundo naquela sala, ninguém tá vendo nada, só a mulher. Então, ou é um demônio, ou é mentira da mulher. Inclusive, pode não ser nada, inclusive, a mulher vai, você quer ver? Tá, tô vendo aqui um ancião envolto numa capa e não sei o que lá. E aí o texto diz assim, ó, vem subindo um ancião envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, disse, inclinou-se, né? E disse, Deus me abandonou, muito angustiado estou porque os filisteus guerreiam, não sei o que lá. Deus se desviou, não responde, nem pelo ministério de profetas, mas Samuel é um profeta. Entende? Nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel, por que me perguntas a mim se o Senhor te desamparou e tal, não sei o quê. E aí o Samuel vai falar algumas coisas que não funcionam, inclusive. Tem debates aqui sobre isso, né? Que vale a pena você dar uma analisada lá. Então eu não assisti esse debate, mas há evidências no texto o bastante de sobra para contestar essa informação.